Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao 41. Evangelho de Jesus, ao qual escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao 41. Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, versículo de número 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado da margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Somente daqui. O tema dessa mensagem para a minha vida e para a sua vida é: por que somos tímidos? Uma pessoa tímida quer dizer uma pessoa acanhada, quer dizer uma pessoa que tem medo, uma pessoa insegura. É semelhante a uma pessoa covarde, que expressa fraqueza, que expressa fragilidade, uma pessoa medrosa. Todas essas características levam uma pessoa a ser tímida. Isso é uma pessoa tímida, uma pessoa que teme todas essas coisas: fragilidade, fraqueza, medo, angústia, uma pessoa insegura. Isso é uma pessoa tímida. Nós vemos aqui no texto que Jesus ele fala isso para os seus discípulos: por que sois tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Esse texto aqui que nós acabamos de ler e acompanhar, ele revela o momento em que Jesus ele estava atravessando ali o mar da Galileia. Ele estava saindo de Cafarnaum e indo a sentido a Gadara. E nesse mar, no mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um rio, mas ele é conhecido como o mar da Galileia, Jesus ele realizou 3 milagres nesse mar. O primeiro milagre, ele andou sobre as águas. O segundo, ele fez a multiplicação dos peixes. E terceiro, ele acalmou a tempestade nesse mar. E antes de Jesus atravessar o mar da Galileia, ele disse para seus discípulos assim: passemos para o outro lado da margem. Então era esta palavra que Jesus disse aos seus discípulos. Era esta palavra que os discípulos deveriam ficar firmados, acreditados nessa palavra, acreditados na promessa de Jesus, que disse para eles: olha, passemos para o outro lado da margem. Jesus então ele pega ali, ele entra no barco juntamente com os seus discípulos. Ele vai ali, ele pega uma almofada, ele encosta ali ao lado do barco e ali ele dorme, ali ele descansa, ali ele fica tranquilo, ali ele fica sossegado. E diz a história que nós acabamos de ler, que de repente levanta um temporal de vento, e as ondas iam subindo por cima do barco, e o barco já estava enchendo de água. E os discípulos então eles ficaram amedrontados, ficaram apavorados com aquela situação. Eles ficaram tímidos diante daquela situação. Por quê? Porque eles foram surpreendidos por aquele temporal. Eles não esperavam que para eles chegarem lá do outro lado, eles tinham que passar por um temporal. Eles tinham que passar por aquele desafio. Desafio que, por falta
segurança, por falta de medo, por eles se mostrarem fracos diante do temporal, por eles se mostrarem frágeis diante daquela situação, e por não acreditarem na palavra de Jesus, que Jesus, quando entrou no barco, falou assim: nós vamos passarmos para o outro lado. Por eles não acreditarem nessa palavra, eles temeram a situação, eles ficaram com medo daquele temporal. E uma coisa, eu e você, nós temos que concordarmos que ninguém está livre de passar por situações difíceis. Ninguém está livre de passar por temporal em sua vida. Que ninguém está livre de passar por desafios na sua vida. Todos nós passamos por algum tipo de temporal. Todos nós passamos por algum tipo de desafio. Todos nós passamos por algum tipo de situação em nossas vidas. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não esperamos. Eles chegam de surpresa. Eles chegam de repente. Os temporais muitas vezes chegam na minha vida e na sua vida sem avisar. E muitas vezes nós achamos que o barco vai afundar. Muitas vezes nós achamos que vamos morrer com o temporal, morrer com a situação que chegou até nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que nós não iremos conseguir passar por aquele temporal. Muitas vezes nós achamos que nós seremos derrotados por aquele temporal. E muitas vezes nós achamos assim que nós perdemos o controle de todas as coisas, daquilo que aconteceu sobre as nossas vidas. E foi isso que os discípulos acharam. Os discípulos não estavam esperando aquele temporal sobre a vida deles, e por isso foi que eles ficaram apavorados. Mas mal sabia eles que Jesus estava no controle de todas as coisas. Apesar de ele estar dormindo em uma almofada, apesar de ele estar deitado, sossegado, tranquilo em uma almofada, nada iria atrapalhar de fazer ele e os discípulos atravessarem do outro lado. Então, muitas vezes acontece situação em nossas vidas e nós achamos que aquele temporal de vento, aquela tempestade, irá nos atrapalhar de chegarmos aonde Jesus quer que nós venhamos chegar. E a nossa vida também há a possibilidade de passarmos por algumas situações, de passarmos por alguns temporais. Mas se Jesus estiver no barco, nada irá nos impedir de chegar do outro lado. Nada irá impedir nós de chegarmos ao nosso destino. Nós devemos aprendermos a confiarmos mais no Senhor Jesus, confiarmos mais naquele que nos chamou, deixar de sermos tímidos diante das situações, diante daquilo que tem acontecido sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ainda que pareça que tudo vai dar errado para a minha vida e para a sua vida, nós devemos termos fé e acreditar na palavra do Senhor sobre nós. Eu sei que não é fácil crer quando acontecem as temporais em nossas vidas, quando aparecem situações em nossas vidas, mas nós precisamos exercitar a nossa fé para que o sobrenatural de Deus venha acontecer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós devemos fazermos como Davi. Lembra da história de Davi? Davi, ele chega ali num campo de batalha e ali está todo o exército do Senhor temendo um homem chamado Golias. Golias subia todos os dias, de manhã e de tarde, afrontando ali o povo de Deus, afrontando um homem para poder lutar com ele. E aí Davi chega lá no campo de batalha, ele ouve e vê Golias afrontando o povo de Deus. Davi olha para o povo e vê que todo mundo está com medo, todo mundo ali não tem coragem de enfrentar Golias. Golias era um homem de quase 3 metros de altura, um soldado de guerra. E diz a história que quando Golias subia ao monte para afrontar o povo de Deus, o povo fugia de medo. O medo daquele povo era grande. Por causa do quê? Por causa da altura de Golias, por causa da aparência de Golias. Golias era um gigante. E o interessante é que o povo estava vendo Golias, o gigante, mas Davi não, Davi estava vendo Golias, não estava vendo o gigante. Ele estava vendo que Golias era apenas mais um homem. O povo estava engrandecendo Golias, porque ele era um homem forte, um homem de guerra. Para Davi, Davi dizia assim: esse aí não é nada, esse homem não é nada. O interessante é que Davi nunca chamou Golias de gigante.
Ele sempre chamou Golias de circunciso, de filisteu, mas nunca ele engrandeceu Golias. Ele nunca engrandecia aquele gigante. Davi ele não engrandecia a situação, mas ele dizia assim: ó, quem é esse circunciso? Quem é esse filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Em outras palavras, trazendo para os nossos dias, era a mesma coisa que Davi estivesse dizendo assim: ó, o que é essa situação perante nosso Deus? O que é isso para nosso Deus? Quem é esse Golias para afrontar o povo de Deus? Ele não é nada. Ele não tem uma aliança com Deus. Nós sim, nós temos uma aliança com o nosso Deus. Nós sim podemos ir para cima desse gigante e vencermos. Então Davi mostrou para o povo que nós temos uma aliança com o nosso Deus, e que não há gigante, não há situação, não há temporal, não há adversidade que o nosso Deus não possa derrotar, que o nosso Deus não pode vencer pela minha vida e pela sua vida. É assim que nós devemos crer. É assim que os discípulos deveriam crer ali naquele barco, quando estavam passando por aquele grande temporal. Mas os discípulos não creram assim. Eles ficaram com medo diante da tempestade, igual o exército do Senhor quando ficou com medo de Golias. Eles viram aquele grande temporal de vento, então eles vão ali até Jesus, apavorados, e acordam Jesus e dizem: mestre, o Senhor não te importa que pereçamos? Porque é assim que nós agimos quando nós passamos por temporais. Muitas vezes, quando os temporais chegam na minha vida e na sua vida, ao invés de nós crermos em Deus, que Deus irá resolver a situação, nós reclamamos de Deus diante da dificuldade. E ela dizendo assim: Senhor, o Senhor não te importa comigo? Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo a minha situação? Falamos muitas vezes que nem Marta, irmã de Lázaro, lembra de Marta, irmã de Lázaro, quando Lázaro morreu? Marta manda um recado ali para Jesus, dizendo que o amigo de Jesus, chamado Lázaro, ele estava enfermo, e que era para Jesus vir visitar o Lázaro, fazendo alguma coisa para evitar a doença, ou até mesmo para evitar a morte sobre a vida de seu irmão. Jesus ele demora então a vir, e quando ele chega ao encontro, Lázaro já fazia 4 dias que já estava morto. Marta chega para Jesus então, e ele diz assim para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E muitas vezes nós dizemos assim também nas nossas vidas: Senhor, se o Senhor fosse comigo, eu não estaria passando por isso. Senhor, se o Senhor fosse comigo, eu não estaria desempregado. Senhor, se o Senhor fosse comigo, eu não estaria passando isso no meu casamento. Senhor, se o Senhor fosse comigo, a minha família não estaria assim. E quando nós declaramos isso para o Senhor, revela em nós a falta de fé, revela em nós a timidez, revela em nós a fragilidade. Quando nós dizemos assim, revela em nós a fraqueza, revela em nós a insegurança. Quando nós dizemos assim para o Senhor, revela em nós o medo. Não cremos de que Deus pode mudar a situação. Jesus ele olha para Marta e fala assim: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ou seja, Marta, você precisa confiar mais em mim. Marta, você precisa ter fé. Marta, você precisa deixar de ser tímida, de acreditar de que eu posso todas as coisas. Jesus ele chega diante do túmulo de Lázaro, aí ele pede para arrancar a pedra, porque muitas coisas para o Senhor operar na minha e na sua vida, muitas vezes nós teremos que tirar algumas pedras do caminho. Jesus ele chega então diante do túmulo de Lázaro e fala assim: Lázaro, sai para fora.
e Lázaro sai do túmulo vivinho. E é assim que Deus faz comigo e faz com você diante das provações. É assim que Deus age na minha e na sua vida. Se nós crermos, nós veremos o sobrenatural de Deus acontecer sobre nossas vidas. Se eu e você, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Irmãos, é na hora da adversidade, é na hora das provas, é na hora dos temporais, é na hora das lutas, que nós temos a chance, a oportunidade de declararmos a nossa fé em Deus. São nesses momentos, os momentos de lutas, os momentos de provações. A palavra do Senhor diz assim para a minha vida e para a sua vida: se eu e você, se nós nos mostrarmos fracos ou frouxos diante do dia da angústia, a nossa força será pequena. Então, quando eu e você, quando nós estamos passando por momentos de fraqueza e de dificuldades, se eu e você se mostrarmos frouxos, se mostrarmos fracos, se mostrarmos tímidos diante da situação, a nossa força será pequena. Então nós não devemos temermos diante dos temporais, e sim confiarmos na palavra do Mestre, que diz que com Ele nós temos um destino, que com Ele nós iremos chegar a um lugar seguro, que com Ele nós iremos chegarmos à nova Canaã celestial. Amém? Pode entrar, irmão, fica à vontade. Amém? Com Jesus no barco, irmão, junto conosco, não irá nos impedir de passarmos por algumas situações, porque isso é bíblico. Jesus, ele parou os seus discípulos antes de subir aos céus, e ele disse para os seus discípulos assim, que no mundo nós teremos aflições, mas que nós deveremos termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Com Jesus no barco, junto conosco, apesar das ondas, apesar dos ventos, querendo afundar o nosso barco, querendo muitas vezes nos naufragar, eles não vão conseguir. Por quê? Porque Jesus está conosco, e se Jesus está conosco, nós temos um final feliz. Se Jesus está conosco, nós temos um final garantido. Nós devemos ficarmos firmados na palavra de Deus, porque o próprio Jesus, ele falou para mim e para você, que está escrito em Mateus 28:20, que Ele está conosco todos os dias. E se Jesus está conosco todos os dias, então Ele está conosco todo o tempo, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, a cada temporal de vento, Ele está conosco. É promessa dEle. Ele falou: eis que eu estou convosco todos os dias. Não é alguns dias, não é alguns momentos, não é alguns anos, mas são todos os dias. Então eu e você, nós temos que ficarmos firmados na palavra de Deus, que Ele está conosco a cada momento. Ele não nos desampara. Se você for ali no livro do profeta Isaías 49:15, ali diz assim que ainda que uma mãe que se esqueça do filho que ainda mama, que é difícil uma mãe esquecer de amamentar um filho, assim, mas ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti. Então é promessa de Deus que Ele está conosco todos os dias. E muitas vezes os temporais não vêm para destruir a minha e a sua vida, mas Ele vem para fortalecer a minha e a sua vida. Como foi falado, era um momento de luta, era um momento de provação, que eu e você nós temos que exercitar a nossa fé em Deus, para que o sobrenatural aconteça, para que o milagre aconteça, para que as portas se abram, para que a cura aconteça na minha e na sua vida. Aquele temporal de vento chegou aos discípulos para eles aprenderem a confiar no Senhor, para eles aprenderem a confiar na palavra de Deus, para eles poderem ficar firmados na palavra de Deus. Eles não estavam entendendo o porquê que chegou aquele temporal até eles. Por quê? Porque eles estavam cumprindo a palavra de Deus, eles estavam cumprindo a palavra do Senhor. Aquele temporal chegou
Mas não era para eles ficar tímidos diante do temporal, não era para eles ficar com medo, não era para eles ficar apavorados porque chegou aquele temporal, mas era para eles ficar tranquilos, que nem estava Jesus, dormindo, sossegado, tranquilo, na paz, descansando. E muitas vezes, quando chegam os temporais em nossas vidas, muitas vezes nós não entendemos o porquê chegou aquele temporal. E aí muitas vezes nós dizemos assim: mas Senhor, por que está acontecendo esse temporal na minha vida? Eu agora estou indo para a igreja, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou dando dízimo, estou dando oferta, estou orando, estou jejuando. Por que está acontecendo esse temporal na minha vida? Por que eu estou passando por essa situação? Por que meu casamento está assim? Por que minha família está assim? Por que eu estou passando por isso? Irmãos, nós sempre iremos passarmos por lutas, nós sempre iremos passarmos por temporais, mesmo quando nós estamos na presença de Deus, mesmo quando nós estamos na igreja, mesmo quando nós estamos andando certinho. A diferença é que com Ele nós somos mais que vencedores, porque Ele nos amou. Então nós iremos passar por lutas e dificuldades igual aos outros, mas com Jesus nós seremos mais que vencedores. Com Jesus nós veremos os milagres acontecer na minha e na sua vida. Quando nós pensamos que é o fim, quando nós pensamos que está tudo acabado, quando nós pensamos que estamos derrotados, Jesus tem um novo recomeço para a minha vida e para a sua vida. Nele nós podemos descansar, nele nós podemos ficarmos tranquilos, nele nós podemos ficarmos sossegados. Eu sei que falar é uma coisa e viver é outra. Eu sei que muitas vezes você pode estar pensando: ah, pastor, falar daí da frente é fácil. O difícil é você viver o que eu estou vivendo. O difícil é você passar o que eu estou passando. Todos nós temos dificuldade, irmão. Todos nós temos problemas para passar. Todos nós temos situações adversas nas nossas vidas. Mas Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que nos mantém de pé. Deus é aquele que nos dá força. Os discípulos, desesperados, ali diante daquela situação, eles chegam diante de Jesus, acordaram Jesus ali, de seu sono, em sua almofada, e ele diz para o Senhor: Mestre, o Senhor não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa que estamos morrendo? O Senhor não se importa que nós podemos naufragar aqui nesse mar? Jesus então ele levanta do seu sono, do seu sossego, e ali ele repreende o mar e disse: aquieta-te, cala-te. E o vento se aquietou e houve ali grande bonança. Ficou tudo calmo, porque no meio de uma tempestade, no meio de um temporal, existem situações na minha e na sua vida que só Jesus pode acalmar. Só Ele pode colocar as mãos e falar: aquieta-te, calma-te, e tudo ficar bem, tudo ficar sossegado. E Jesus então fala para os seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ou seja, por que vocês se mostraram fracos diante dessa tempestade? Por que vocês se mostraram frágeis diante dessa tempestade? Por que vocês ficaram com medo diante desse temporal? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não acreditam na minha palavra? Jesus repreendeu os discípulos especificamente, não porque eles estavam com medo do temporal, mas porque eles não tiveram fé, porque eles não acreditaram na palavra de Deus. E a falta de fé, muitas vezes, na minha vida e na sua vida, causa medo. Quando falta fé na minha e na sua vida, causa insegurança. Quando falta fé na minha e na sua vida, nos causa muitas vezes falta de crer na palavra de Deus, naquilo que Ele tem falado ao meu e ao seu coração. Se eu e você, muitas vezes, se nós olharmos para a situação,
Se nós ficarmos olhando para os temporais, nós seremos derrotados. Lembra da história de Davi, que foi falado na mensagem? O povo estava olhando para Golias. Quando Golias aparecia, eles corriam, fugiam, e com isso eles estavam sendo derrotados. Por quê? Porque eles estavam olhando para Golias, eles estavam olhando para o gigante. Agora, se eu e você, se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, nós seremos mais que vencedores, porque Ele nos amou. Se nós olharmos para Jesus e declararmos que nós somos mais que vencedores, não há nada que temermos. Não há nada que temer, porque Jesus Ele está no barco, porque Jesus Ele está conosco. Lembra do que foi falado? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vocês não estão sozinhos. O descanso de Jesus ali no barco, o fato dele estar dormindo ali, não mostrou um descaso com os discípulos, e nem com a situação que ele estava passando, apavorados, com medo, mas era para mostrar para eles que com ele no barco eles podiam descansar. Com ele no barco eles podiam ficar sossegados. Com ele no barco eles podiam ficar tranquilos, porque eles iam chegar aonde ele prometeu, aonde ele falou que eles iriam chegar. E os discípulos, muitas vezes ali, quando viu que a tempestade, o vento e o mar se acalmou diante da voz de Jesus, quando ele disse: aquieta-te, cala-te, eles ficaram maravilhados, eles ficaram admirados e diziam uns para os outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Apesar dos discípulos verem Jesus todos os dias fazendo sinais, prodígios, maravilhas, fazendo curas, ressuscitando mortos, eles ficaram surpresos vendo Jesus dando ordem para a natureza, e a natureza obedecendo a voz do Mestre. Isso mostra para mim e para você que Jesus ele tem poder sobre todas as coisas, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Não há nada impossível para o nosso Deus. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Nada foge do controle dele. Ele está no controle de tudo. Ele queria mostrar para os discípulos que ele estava no controle de tudo, mas para os discípulos serem tímidos, não acreditarem na palavra de Deus, eles ficaram com medo do temporal, ficaram com medo da situação que tinha acontecido sobre a vida deles. E para finalizarmos aqui, quero dizer para você, irmãos, que na vida nós iremos passar por vários desafios. Alguns deles nós iremos entender logo o porquê que estamos passando. Alguns nós só iremos entender lá na frente e falar assim: agora eu entendi o porquê que eu passei por tudo aquilo. E alguns temporais nós iremos pensarmos ou falarmos assim: Jesus está dormindo. Jesus não liga para a minha vida, como fez com os discípulos falando. Jesus não está se importando conosco. Ele não está se importando comigo. Jesus está em silêncio. Eu orei, eu oro, eu falo com Deus, Deus parece que não responde, parece que Ele está demorando em agir. Enfim, muitas vezes nós iremos falarmos assim também em nossas vidas. E esses desafios que nós iremos passar, nós estamos passando, nenhum deles pode nos desanimar. Nenhum deles pode tentar fazer eu e você retroceder, voltar atrás. Nenhum dos desafios que estamos passando na nossa vida pode tirar a nossa fé. Nós devemos deixar de sermos tímidos diante da situação. Devemos criarmos coragem, não termos medo da situação, mas falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. A nossa batalha ela é constante, mas nós devemos se esforçarmos para vencermos todas elas, em nome de Jesus. Nós devemos crermos na palavra de Deus e tomarmos uma decisão, tomar uma posição e acreditar que Cristo está conosco todos os dias, ainda que Ele esteja repousando sobre uma almofada, ainda que muitas
muitas vezes ele está dormindo, sossegado, tranquilo, mas Ele está conosco todos os dias. O nosso maior desafio nessa terra é o que? Sujeitai a Deus, resistir ao mal e ficarmos firmados na palavra de Deus. Não desistirmos. Você sabe qual é o segredo do vencedor? O segredo do vencedor, eles nunca desistem. Eles lutam, eles se desgastam, eles insistem, eles perseveram, até vencer os seus adversários. E quando eles vencem a luta, eles choram, eles comemoram, eles agradecem, eles ficam contentes e dizem assim ainda: ó, valeu a pena lutar e não desistir. Por quê? Porque todo o meu esforço, toda a minha confiança me fez um vencedor. Então não desista diante das batalhas, não desista diante das lutas. Que eu e você, que nós não venhamos desistir dos temporais, não sermos tímidos diante da situação, mas que nós venhamos confiarmos em Deus, confiarmos na palavra de Deus, confiarmos que Jesus está no barco, e se Jesus está no barco, nós atravessaremos o mar e chegaremos do outro lado da margem. Amém? Fique firmado na palavra, irmãos. Não deixe que nada venha desanimar, não deixe que nada venha tirar a sua fé. Continue firme. Aquele que prometeu a boa obra na minha e na sua vida, Ele é fiel para completar. Amém?